A partir de agora, a Transamérica conecta música e informação. Discute fatos do cotidiano e fala de sexo, comportamento, saúde e relacionamento. Aumente o volume. Ative o cérebro para refletir. Prepare-se para participar e opinar. Está no ar, 2 em 1 Transamérica. Oi, gente, bom dia, Brasil. Bom dia pra galera toda ligada na rede Transamérica. Você que já estava curtindo a nossa programação, continue conosco. Você que está com a cabeça inchada, tipo a minha, continue conosco. Por que Eu acho que tem que mudar a abertura desse programa, tem que colocar, fala de sexo, saúde, relacionamento, vida dura e comportamento. Por que inchou? Explica. Por quê? Você não quer falar sobre o assunto? Não, vou dar parabéns pro Santos. Tá 3 vezes mais inchado. Só acho que o Tomás Rafael. Um beijo, viu, Tomás? Você sente sua falta, meu amigo. O Tomás faz um horário local aqui em São Paulo. Passava todo dia pra gente. Agora vem Flávio Gomes, seja bem-vindo também. Só acho que ele não precisava enfatizar. 6-2 pro Santos. Não precisa somar. Caramba, já tá doendo. Não precisa pôr o dedo na ferida. Entenderam, gente? A cabeça inchada, Tá perdeu louco, o time dela. viu, Brasil? Então vamos lá. Dia 29 de outubro de 2015, 2 em 1 Transamérica começa. E hoje você vai saber aqui que o número de desempregados que buscam o trabalho temporário aumenta em todo o Brasil. O número de desempregados, o número de vagas já nem tanto, né? Diminuiu. No Dia Mundial de Combate ao AVC, o Ministério da Saúde estima 400 mil casos da doença até o final do ano. Jovens brasileiros estão cada vez mais inseguros com relação ao mercado de trabalho. Após bacon, presunto e salsicha, Gisele. café entra na mira da lista de produtos que podem causar o câncer. Tem uma matéria enorme esses dias falando que o café faz bem pra saúde. Isso que eu ia falar. Moderadamente, não, os vários tipos, tudo. Mas isso vai mudando, né, conforme o tempo. Igual o ovo. O ovo era vilão, virou herói, aí virou virão, aí virou herói. É o frango, né? É. Entendi. E também a gente vai saber que em tempos de crise, empresas dão preferência aos funcionários que possuem um melhor custo-benefício. O que será O que isso? é um funcionário com melhor O que custo-benefício? seria? Fica ouvindo aí. Hoje vamos falar de trabalho nesses tempos de crise. Daqui a pouquinho a Daniela do Lago, nossa parceira, coach executiva, vai dar as dicas de como sobreviver ou como enfrentar essa fase dura. Porque o nosso tema é exatamente sobre isso. Seu trabalho aí, o que você tá fazendo para sobreviver à crise? Eu tenho que incentivar a consciência da galera, né? Economizar, não gastar, reciclar, né? Como será que um RH, um gestor, escolhe quem tem que ser demitido, por exemplo? Vai ter que reduzir a Corte equipe. de funcionários na empresa. Quem é o escolhido nessas horas? Pra ir embora? Quem não tem o melhor custo-benefício. Não quero saber de você, quero saber da Daniela do Lago. Sangue grosso, mal educado. Então, você tá no trabalho ou você é patrão, você tá ouvindo a gente agora, manda e-mail, manda WhatsApp aí, queremos saber então o que fazer pra sobreviver à crise no trabalho. Acho que eles podiam também, quem tá desempregado, podia tirar as dúvidas de como se destacar pra conseguir essa vaga que tá sendo super disputada hoje em dia, Como seja se no trabalho recolocar, temporário ou não, né? Como se manter ou como se recolocar, mande suas perguntas aí. É isso aí, Nha. tirar nossas dúvidas. Trabalho. Metendo a colher no relacionamento de homem e mulher. 2 em 1 Transamérica. Transamérica, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, aqui no 2 em 1 antes. Música nova da Anitta, lançamento nacional hoje de Bank. O clipe já tem mais de 5 milhões de views, mais um sucesso consagrado de Anitta. 5 milhões, tô nessa estatística. Inovando cada vez mais em seus videoclipes. Tá ficando especialista, garota. Eu vi. Né? Eu vi. 5 milhões e 2 agora. Tô aí. Não, tem mais de 5 milhões, bem mais. É. Mais um recorde pra carreira da bonita Anitta. Vamos lá, falando de saúde agora aqui no 2 em 1 Transamérica. Hoje, né, 29 de outubro, é Dia Mundial de Combate ao AVC, o popular derrame, né? E o Ministério da Saúde estima que até o fim do ano ocorram mais de 400 mil casos da doença. Muito, né? Agora o outro dado preocupante é que o número de mortes por causa do derrame do AVC pode chegar a 120 mil aqui no Brasil, só neste ano, hein? Já tá no fim, mas ainda vai rolar isso aí. O AVC é considerado aí um problema neurológico, né? Causado por hipertensão, pressão alta e diabetes. E tem 2 tipos, entre eles o isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é o entupimento dos vasos, né? Que levam o sangue ao cérebro. Então, acaba faltando sangue em alguma parte do cérebro. Enquanto que o hemorrágico é quando rola um rompimento dos vasos e aí rola o sangramento no cérebro. Gravíssimo, né? Então por isso tem que cuidar da saúde. Da pressão e do diabetes. Isso aí.
Sabia que as pessoas desempregadas são aquelas que mais estão buscando por um emprego temporário neste final de ano? É porque as empregadas também procuram um bico no final do ano, sabia disso? Mundo, é. Em comparação com o ano passado, o número de pessoas que buscam por uma vaga de emprego no final do ano aumentou de 55% para quase 70%. Atividades de informática, comércio, varejo e serviços auxiliares são as áreas de maior interesse para o fim de 2015. Além disso, entre aqueles que pretendem conseguir uma vaga temporária, a maioria admitiu que quer ganhar experiência profissional para pagar dívidas com a renda extra, né? E se recolocar no mercado de trabalho. Eu tô procurando um bico aí. Se alguém precisar, pode me contratar. Posso ser garçonete, recepcionista. Que mais que você vai fazer? Bico. Você tá ouvindo? Vendedora. Mas eu sou vendedora sincera, hein? Você tá o tempo inteiro não, amiga, de bico, tá Gislaine. tá marcando os culotes. Não ficou legal essa aí não, tá muito apertada. Nenhuma tem loja maior, não ia tem, te não vou. contratar assim, Não tem, vai na outra loja. Não, amiga, não compra esse produto que não cabe. Você não dá. Mas Não. Olha quanta coisa você fazer. Vamos lá, ó. Então a pergunta de hoje é, no trabalho, né? O que fazer pra você sobreviver à crise? Conta aí pra gente pelo Face, pelo WhatsApp. No Face já tem gente falando aqui, né? O Thiago Rocha, ele fala que você tem que ficar fazendo cursos técnicos pra ter atualização, ter foco e determinação na vida profissional. Não parar de estudar, é isso que ele quis dizer. Tá atualizado, né? É muito bom. Já o Anselmo Pereira, ele acha que você tá numa profissão, você tem que aprender uma outra pra ter uma carta na manga. Ele fala assim, se especializar em outros ramos de atividade, que não a sua. Você, por exemplo, pode dar aula de locução de novo. Mas eu vou ser sua assistente. Você quer que eu dê aula? Presta atenção. Você é sua assistente. Estarei lá do lado. Não. Apagando a lousa pra você, levando uma maçã pro professor. Você tá louca? Você acha que sou besta deixar você de novo numa sala de aula? Nem pensar. Para, Gislaine. O ouvinte mandou aqui, puxar o saco do chefe. Puxar. P-U-C-H-A-R. Se você puxar o saco assim, você já começa a queimar o seu filho. Como disse o outro ouvinte, estudar. Qualificar. Ele escrever essas coisas. A Luciana Pereira, ela fala que, primeiro de tudo, você tem que começar sempre se preocupar em fazer um excelente trabalho e não ter preguiça de nada, né? E aí o que tiver que acontecer, vai acontecer. Seja o que Deus quiser. Com crise ou sem crise. Gi, toca Alexa, vou tocar daqui a pouco. O Jay do Rio tá pedindo. Bom dia, casal, na empresa que eu trabalho. Estamos usando o papel dos dois lados. Todos os documentos são enviados por e-mail. Acabou o almoço executivo, essas coisas. Isso é verdade, né? Muitas empresas aí já cortaram essa coisa aí. Almoço executivo, reunião de táxi. Vai cortando onde dá, gente. O funcionário tem que se adaptar. O Itamar Júnior de Varginha, Minas Gerais, ele fala assim que o funcionário sempre tem que ser educado, criativo, eficiente, né? E agir com cautela nos momentos difíceis. Olha, um dia o Silvio Santos falou que funcionário bom é aquele funcionário que é pau pra toda obra. Sabe? Não. Como não sabe? Não sei. Explica aí, eu quero saber. Pau pra toda obra. Você precisa do cara aqui, hoje deu um problema aqui, precisa de você fazendo isso. Você pode? Claro, tô lá. Amanhã eu vou precisar de... tô lá. Entendi. Funcionário que colabora, entendeu? Entendi. Porque tem gente que você fala, você pode... Mas atenção, você patrão pão duro. Não sei fazer isso. O Silvio Santos, ele sabe reconhecer. Existe fazer isso. Uma meritocracia na empresa dele. Isso é verdade. Reconhecimento total. Das melhores casas que eu já trabalhei na minha vida. Exatamente. O que mais? Chega, já falando demais esse bloco. Cansado já? Você também vagabundo. Não, eu tô olhando pro relógio. Olha só, a gente tá falando de se virar pra sobreviver à crise. Você trabalhou 20 minutos e disse que tá cansado. Não, isso que eu tô fazendo se chama organização. Se eu chamar o Carlos Garcia, ele volta e faz o horário inteiro comigo sorrindo, sem reclamar. Tá bom, então. Então veja lá, Metendo a colher no relacionamento de homem e mulher. 2 em 1. Transamérica. Transamérica, Justin Bieber aqui no 2 em 1. Música nova, a galera pede. A gente vai tocando. Nosso WhatsApp tá liberado pra você mandar a resposta pro tema de hoje, hein? Queremos saber no trabalho o que fazer pra sobreviver a esses tempos de crise. Mas vamos falar de saúde agora? Vamos. O novo vilão, o novo alvo. Depois das carnes processadas, bacon, salsicha, agora é o café, que passou a ser alvo de pesquisas da Organização Mundial de Saúde contra o Câncer. Isso porque muitos especialistas acreditam que alguns tipos de bebidas quentes e frias, como também o caso dos refrigerantes, estão aumentando a incidência de câncer nas pessoas nesses últimos anos.
Agora um relatório, né, vai ser preparado a respeito da ação do café no corpo humano. Esse relatório deve ficar pronto até a metade do ano que vem e incluir outros itens. Então, além do café, também chás e erva mate. Daqui a pouco a gente vai poder comer e beber nada? Mas os médicos sempre falam aqui também no 2 em 1, né? O lance é o equilíbrio. Você não pode exagerar em nada. Se você comer com moderação... É verdade, né? Pode. Tem gente que toma 30 cafés por dia. Então, 3 litros de chá. Fala que chá é bom pra emagrecer. Fala, 3 litros de chá. Não, aí só toma chá, né? Não come mais nada. Não toma água. Aí vai fazer mal. Entendi. Então tá, tudo com moderação, né? Sobre o tema do dia, durante os tempos de crise, as empresas buscam por aquele funcionário que se adapta e que possui melhor custo-benefício, hein? O que é isso? Nesse caso, a empresa não leva em conta apenas se a pessoa é boa ou ruim e dá preferência para aqueles com salários menores, mas com a boa experiência e o ótimo convívio com os antigos e novos empregados. É o bom relacionamento que você tem que ter no ambiente de trabalho, né? Isso não acontece apenas com empresas que estão em crise, mas também com as que observam a situação de fora e tentam evitar que o mesmo aconteça. Tem uma coisa aqui interessante já pra gente perguntar pra nossa convidada de hoje, a nossa colaboradora, Daniela do Lago, coach executiva. Bom dia, Dani. Professora. Professora também. Bom dia, Gi, bom dia, Sam. Bom Prazer dia, estar aqui Dani. de volta. Eu tava com saudade de você. Legal. Tem um trecho aqui da notícia que a Gislane acabou de ler, que assim, o patrão vai dar preferência pra quem tem salário menor. Olha, gente, falando em tempos de crise, não é? Eu tenho recebido uma série de e-mails, as pessoas estão preocupadas, né? Todo mundo fica realmente em polvorosa no dia a dia da empresa. Né? Tenso, é fato. A crise existe, né? Não somos levianos a ponto de realmente achar que não existe essa crise. E pro ano que vem, o negócio tende a não ser tão positivo assim. O fato é que, independente disso, tá você no seu trabalho. E mais uma vez, é isso que eu sempre falo em termos de carreira, não é? Você jamais vai perder no dia a dia se realmente você se colocar... Aquilo que a Gi comentou no início do programa, não é? Que o Silvio Santos falou, o funcionário bom é o funcionário pau pra toda obra, não é? Eu adoro essa expressão, porque realmente é aquela pessoa que acaba se envolvendo no dia a dia. Então, uma dica muito importante que eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, para de olhar somente a CLT, não é? Quando lhe convém. Não é? Aquele tipo de funcionário que, assim, ele sempre gosta de olhar o dia a dia da CLT, ou ver as regras da CLT quando lhe convém, não é? Então, as horas extras, e aí sempre enxerga, muitas vezes, o patrão, o chefe, não é? Os meus direitos e não os meus deveres. Exatamente. Eu falo, você não vai crescer se você só olhar para isso. A nossa CLT é uma CLT antiga, ela foi construída em 1930 por Getúlio Vargas, que foi um grande ditador, não é? Que realmente contribuiu positivamente para esse país, mas... Sejamos abertos em relação a isso. O fato é que ela não comporta o esquema de trabalho que a gente tem hoje. Hoje nós temos uma série de profissões que não estavam contempladas naquela época. Um bom exemplo disso é o pessoal da área de TI. Aqui você tem gente dessa parte, não é? Então, ou seja, quando você olha 44 horas semanais, quem participa, quem trabalha com projetos, né? Às vezes a pessoa bate 100 horas numa semana. Então, assim, o esquema de trabalho, gente, já não comporta. Enquanto a gente não tiver uma revisão dessa parte de trabalho, muitas vezes as pessoas acabam não crescendo. Então, a minha dica número 1 é a seguinte: se envolva no seu trabalho. Se envolva e pense literalmente com a cabeça do dono, se realmente você fosse dono. E aí tenta proporcionar uma alternativa, uma solução para com que... E dê ideia, gente. Existem infinitas possibilidades para com que a sua empresa saia da crise, não é? O que ela pode fazer? Hoje em dia a gente tem uma série de meios para se vender um produto, para se divulgar e tal. Quanto mais ideias você der, melhor o esquema vai ficar. A energia muda daquele lugar e as coisas vão à frente. Então, você como colaborador jamais vai perder isso. Muitas pessoas falam assim, eu não vou dar esse tipo de ideia pro meu chefe, porque o meu chefe não vai me reconhecer, porque ele não merece, não sei o quê. Eu falo, gente, pode ser realmente que isso aconteça, não é? A gente não vive no mundo dos elogios, não é? No mundo do 100% reconhecimento. Isso seria ótimo, não é? E o bom líder realmente faz isso. Mas pense em você como profissional, você jamais vai perder por realmente aprender um pouquinho mais para desenvolver, por se envolver um pouco mais naquele business, naquele negócio. E tem o lance de pensar com a cabeça do chefe, do patrão, que seja, do dono. Quanto melhor a empresa estiver, mais garantido está o seu emprego e mais chances você tem de negociar benefícios. É isso mesmo. E quanto as pessoas ainda acharem que vocês estão em lados opostos, por exemplo, o dono da empresa, o dono da empresa e eu, que o
dono da empresa sempre ou tá aproveitando de você, ou abusando de você. Ah, gente, de boa, isso é uma troca. Isso é uma troca, as empresas elas são excelentes, elas existem para com que você possa ter a oportunidade de traduzir esse grande talento que você tem, esse grande potencial que você tem de maneira real. Para isso que você tem, para isso que existem as empresas, não é? E você precisa escolher a empresa certa. Então, quanto mais você se envolve, mais você dá alternativas, mais você dá ideias. Puxa vida, eu duvido, eu como empresária, e conheço vários empresários, eu duvido que realmente você não seja uma pessoa a ser considerada no trabalho. Não, principalmente nessa época de crise, Exato, né? Na hora do que corte. você tem que cortar. O funcionário bom com salário alto vai pensar 2 vezes antes de perder esse funcionário. É isso né? mesmo. Por isso que, respondendo até a sua pergunta que você falou, salários baixos. Por quê? Porque às vezes também o próprio empresário, ele fala, puxa vida, vamos às contas, não é? Então, se realmente ele tem profissionais num mesmo nível, numa mesma régua, e aí qual é o diferencial? Ele vai, tá bom, eu vou pelo preço, pelo valor, então o salário mais baixo. Então, o grande diferencial, principalmente a parte técnica, a parte comportamental. Então, é sua proatividade, a sua vontade, a sua garra, a sua energia. Comprometimento. O comprometimento, que se você não herda de ninguém, você não doa, você não compra isso em nenhum lugar. Você escolhe transmitir, não é? Então, se você tem 2 colaboradores com a mesma habilidade técnica, só que um com a parte comportamental um pouquinho mais avançada, esse cara comportamental vai ficar, mesmo que o salário dele seja maior. Então, muitas vezes, a decisão por grana, ela é muito fria. Ela é muito fria. Então, nesse momento, às vezes conta. Às vezes fica o cara que tem um comportamento diferenciado, um salário maior, ele tira 2, 3 com salários menores, que não contribuem tanto, e fica com uma pessoa. Por quê? É aquela que vai dar alternativa. Tem que ter o diferencial. Eu vou deixar uma pergunta no ar sobre... A gente recebeu essa semana vários torpedos aqui falando disso. Que, quero trocar de emprego. Mas em época de crise, é uma boa ideia isso? Metendo a colher no relacionamento de homem e mulher. 2 em 1, Transamérica. Transamérica Emicida, Passarinhos. Essa tem a participação especial da Vanessa da Mata. Disco novo do Emicida tá sensacional. #indico, hein? Hoje o 2 em 1 falando sobre trabalho, sobre emprego, sobre mundo corporativo com a Daniela do Lago, que é coach executiva. Tem uma notícia dizendo que nesses tempos de crise, Dani, são os jovens que sofrem mais, né? A considerada geração Y, conhecida popularmente como a geração da internet, né? Eles têm dificuldade por causa das ofertas de emprego, né? E porque os processos seletivos também contam com candidatos cada vez mais qualificados. Então, ponto para quem está preparado, né? É verdade. Mas dizem que tradicionalmente os jovens são a parcela da população mais vulnerável ao fenômeno do desemprego. Por que o jovem? Então, o que acontece é assim, né? A experiência, por maior a qualificação técnica que você tenha, você pode ter uma série de cursos, mas você tem muitas vezes zero a parte comportamental, a parte, né, da experiência. Por isso que a gente fala, experiência profissional, ela precisa ser experimentada, ela tem que ser vivida. E aí, o jovem, como ele não tem isso, então muitas vezes o empregador, ele tem que ensinar, então requer um tempo para que a pessoa traga resultado. E aí, essa é a vantagem para quem já está mais preparado e quem já tem uma estrada. Por isso que eu sempre recomendo, eu falo, olha gente, você pode começar a trabalhar desde sempre, não é? E logo no início da carreira... Quando você tem 16, 17, 18 anos, vai buscar um trabalho, sabe? Uma série de pessoas fazem o menor aprendiz. Poxa, isso é muito bacana, isso é muito legal. Dá estrada, dá bagagem, porque você consegue vivenciar o dia a dia da empresa. E aí você consegue já comprovar uma experiência em determinado assunto. Então, nesse momento, entre uma pessoa que tem muita habilidade técnica, mas nunca trabalhou, e um outro profissional que não tem tanta habilidade técnica assim, mas já tem mais uma estrada, uma experiência, eu pego quem tem mais uma experiência, porque o cara já tem um traquejo, ele já sabe o dia a dia e etc e tal. Então, por isso que muitas vezes os jovens dançam em momentos como esse, tá? Mas, gente, vale a ressalva de que sempre a parte técnica, ela é muito importante. A todo momento você tem que se qualificar. Nunca parem de estudar, se vira, não é? Eu sei que no Brasil é caro estudar. Meu pai sempre falava isso pra mim, né? Estudar neste país é um privilégio. E é verdade. É um privilégio estar nesse país. Por que os jovens não entendem isso, né? Você que tá aí reclamando que tá indo pra escola agora. Pois é o grande privilégio estudar nesse país. Então, assim, por exemplo, nós temos 202 milhões de brasileiros, 7% tem nível universitário. Gente, não dá, a gente não cresce um país sem educação. Estou pra ver
quando a educação não ela te prejudica, o estudar te prejudica. Você já conhecia o inteligente arrependido? Eu nunca conheci o inteligente arrependido, entendeu? Então, assim, o estudar, gente, a que me refiro, não é só acadêmico. Você vai ter que ler, leiam livros. Hoje a internet tá aí, você tem acesso. Então, assim, se vira, ok? Vai lá e busca uma qualificação. A todo momento você terá que se qualificar. Em paralelo, também vai para as organizações, vai para as empresas e presta o seu serviço, tá? E vale a ressalva, no início de carreira, às vezes os jovens, você estava comentando de geração Y, às vezes a pessoa ela tem uma série de habilidades técnicas, ele teve acesso, fala mais de um idioma, tem uma série de cursos. Gente, no início da carreira é um momento de maior ralação. Então você tem muita habilidade técnica, grande potencial, grande talento, muitas vezes zero real. O mundo não premia o seu potencial, premia o real. Então você vai ter que traduzir esse grande talento que você tem, essa grande qualificação técnica que você tem para a realidade. Colocar em ação. Então o que isso quer dizer? Você vai ter que lidar com um monte de atividade tem o quê? O que eu chamo de atividade tem o quê? Aquelas coisas chatas pra danar, não é? À medida que você vai mostrando resultado e as pessoas vão vendo quão bom você é, o quão talentoso você é, aí diminui um pouquinho a parcela do tem o quê e aumenta as coisas que você curte fazer no dia a dia, que você gosta de fazer. Mas, gente, logo no início, aí uma dica para os jovens, tenham sempre consciência de que você vai lidar com um monte de atividade tem o quê? Não é? Foi assim na minha carreira, provavelmente deve ter sido assim na carreira de vocês. Com certeza, fazer final de semana madrugada. Faz parte. Virada de ano, ano novo. Quem vai fazer escala? Quem acabou de chegar. É isso Gislaine, mesmo, a virada do ano é sua. É verdade, gente. É à medida que você vai mostrando o resultado e as pessoas falam, puxa vida, olha quão bacana a Gi é, que resultado ela traz, aí você vai podendo escolher. Mas isso é estrada, gente, é estrada. Então, a dica é, logo no início da carreira, aproveita pra ralar um monte, gente. É o momento. Reclame menos e faça mais. Tá vendo, Jéssica? O mocinho de TI lá tá fazendo a coisa certa. Tem que trabalhar 12 horas, tem que trabalhar final de semana. Não dá pra namorar. Entre o namoro e fazer o plantão, o cara tá escolhendo fazer o plantão. É verdade, porque ele tem visão. Falando que ele tá entende? certo. Ele tem visão. É uma fase. É fase, isso mesmo, é fase. São períodos. A vida tem ciclo, gente. A natureza é perfeita. Se a natureza tem ciclos, a sua vida também. E sobre trocar de emprego na hora da crise? Olha, e cada caso é um caso, não é? Eu falo que o momento da crise é um momento joia, sabe pra quê? Porque ela destaca os bons, não é? Então, realmente, o cara que é bom, ele vai ver, ele sempre enxerga uma oportunidade, independente de crise ou não. O que acontece quando a gente não tem crise, e aí as coisas ficam... Zona de conforto. Ficam mais na zona de conforto. Na crise, é aí que você mostra o mundo que veio. Então, nesse momento, eu tô vendo uma movimentação até de mercado, em que algumas empresas estão até contratando e pagando mais para um outro profissional. Esse cara de destaque. Então, gente, cada caso é um caso, não é? Então, às vezes, vale a pena. Às vezes, chega um momento de você negociar algumas coisas aí, não é? Mas, lógico que tem que ter a contrapartida, tá? Vale a ressalva de que, independente se você está na sua empresa hoje, muitas pessoas têm a falsa ilusão da empregabilidade, ou estou seguro, a falsa ilusão da segurança. Nunca né? se sabe amanhã. Ninguém tem essa segurança. Está né? seguro. Hoje Ninguém estamos, está amanhã. seguro. Então, o que te segura é você. Sempre será você. Você nunca sabe o dia de amanhã. Eu já vi pessoas serem demitidas por razões muito positivas, porque a empresa mudou o seu business, o seu negócio para um outro país, enfim, porque a empresa cresceu pra caramba. E aí a pessoa, aí realmente vem uma promoção eu vou contar um exemplo. Teve uma pessoa com qual eu atendia, ele teve uma grande ideia no processo de logística numa rede de supermercados. E essa rede de supermercado foi tão bacana que veio uma empresa da China e comprou essa expertise de logística desse supermercado aqui do Brasil. Literalmente foi um negócio da China para a empresa. E a empresa ficou super agradecida e falou assim, olha, você será promovido agora diretor e você será expatriado, mas na China! E aí a pessoa falou, puxa vida, os meus filhos são pequenos, estão na fase de alfabetização. Ele fala, pô, eu não falo mandarim, eu quero... É duro para os meus filhos serem alfabetizados em mandarim. Falou, minha esposa também trabalha, e a China não é logo ali, não dá para eu ir e voltar aí? Todo final de semana. O que aconteceu? E aí a empresa falou, cara, não vai dar para ficar aqui, e aí como é que é? E aí realmente ele falou, então eu vou ter que sair. Tchau. Por quê? Porque, entende? Obrigada, foi algo super tchau. Positivo, mas que realmente resultou. Então, assim, gente, não existe essa tal segurança, tá? Então, cada caso é um caso. Você terá que avaliar não só pela grana, mas, assim, a experiência, o momento de carreira em que você tá. Porque, às vezes, gente, você foi
igual, você vem trabalhar na Transamérica, você aprende, desenvolve, troca, contribui para a empresa. Chega um momento em que ou você fica muito grande para essa empresa. Não é a Transamérica que vai ter que mudar, não é a empresa que tem que mudar. É verdade. Porque às vezes quem tem que mudar é você. Né? Não existem lugares, diretores e presidentes para todo mundo. Então, é isso que a pessoa tem que ter. A carreira, ela não é construída somente em uma organização. A carreira é sua. É sua. Você é o único responsável pela sua carreira. Então, você precisa ter... E, de repente, você vai construir a carreira numa única empresa ou, de repente, você vai construir a sua carreira em várias empresas. Boas dicas. Tá bom? Daniela do Lago, coach executivo aqui no 2 em 1 Transamérica. Mande perguntas. Metendo a colher no relacionamento de homem e mulher. 2 em 1 Transamérica. Transamérica Malta, dona da voz, aqui no 2 em 1. Tem música, conteúdo, informação, tem promoção pra você. Vai lá no nosso site, radiotransamerica.com.br/pop. Visita lá a página de promoções, página do 2 em 1, do Transalouca, tem bastidores em podcast, tem tudo lá pra você. O conteúdo hoje aqui do 2 em 1 Transamérica com a Daniela do Lago, que é coach executiva. A gente tá falando sobre como sobreviver à crise, né? Como você se comporta no mercado de trabalho hoje em dia. Ô Dani, você falou nos outros blocos sobre a competência, sobre a qualificação, né? O conhecimento técnico e também sobre comportamento. Isso. Quais são os erros comportamentais que um bom profissional pode cometer? E que beleza, essa é minha área, né? Eu adoro essa parte comportamental porque tem a ver com escolha, né, gente? Não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Vai além do chegar atrasado ou não? Como é que é? Vai muito além do que isso. Então, por exemplo, a parte comportamental, você literalmente colocar responsabilidade no colo do seu chefe. Ele é a responsabilidade dele. Você só ficar de uma maneira muito passiva no trabalho, só aguardando uma demanda. Se ele pede, eu faço. Se ele não pede, eu não faço. Mesmo você já enxergando que poderia fazer alguma coisa e tal. Isso é uma atitude, né? Uma parte. Então, tem pessoas, olha que interessante, tem pessoas que chegam no horário, não é? Mas que também estão lá com o corpo, eu costumo brincar, falo com a carcaça e com a alma longe, né? E a pessoa não tá lá. Então, assim, esse é um erro comportamental. O cara vai na reunião com o chefe. E o chefe tá lá, gente, puxa vida, a gente precisa arrumar uma alternativa e tal. E a pessoa até tem uma alternativa, mas ela fala, eu não vou falar. Fica quieto. Eu não vou falar. Vai dar trabalho. Vai dar isso. Vai dobrar o meu trabalho se eu der essa ideia. Vai dobrar o meu trabalho e tal, vai que... não, ou essa pessoa não... Ou achar, gente, que realmente o gostar entra nas relações corporativas. Fala, eu não gosto dessa pessoa, então por isso que eu não falo, entendeu? Gente, para com isso, sabe? Então, esse é o tipo de atitude. Eu falo a proatividade, não é a vontade de se envolver e estar lá presente com as pessoas. Isso é o que realmente faz a diferença no dia a dia. Então a pessoa está sempre pronta, não é? Então conte comigo, tô aqui, vamos nessa. Eu acho que esse é realmente uma atitude bacana, né? Mas o que geralmente acontece é que, voltando ao nosso começo, as pessoas reclamam dos direitos que ela tem, não dos deveres que tem que fazer. Aí tumultua tudo. Aí tumultua. Então, é aquela, né? Às vezes até o próprio empresário, ele dá uma série de oportunidades para você, não é? E aí você não enxerga essas coisas somente quando tem um outro lado. Fala, puxa, eu não vou, por exemplo, lance de hora extra. Hoje a gente tá com o mercado bem enxuto. Uma série de empresas por onde eu tenho passado no país todo tá trabalhando de maneira muito enxuta. Então, às vezes é necessário. O que eu tenho ouvido corta hora extra pra não ter que demitir. É isso mesmo, corta hora extra. Então, de repente, uma alternativa é banco de horas. Mas às vezes, gente, sabe o que acontece? Você vai ter que ficar um tempo a mais. Então, negocia. Às vezes fala, puxa, um outro dia que tá um pouco mais tranquilo daquela atividade, você pode chegar um pouquinho mais tarde, pode sair um pouquinho mais cedo. Exato. Não é? Então, negocia, não leva tudo a ferro e fogo, sabe? Principalmente nesse momento. Quanto mais parceiro você for, mais parceria você vai gerar. Muito bom. O Judiciário do Rio de Janeiro colocou aqui, meritocracia. Isso. Seria ótimo se meu patrão tivesse esse conceito. Eu sou do tipo de funcionário que eu falei, né? Pau pra toda obra. Faço de tudo aqui na empresa, em qualquer setor. E o agradecimento do chefe qual é? Tapinha no ombro. Tapinha no ombro. Aí ele disse que tá buscando algo melhor, né? Fora da empresa. Tá complicado de ter o reconhecimento financeiramente, que é o que ele
gostaria de ter. Agora, então, com essa crise, ele está se desdobrando em várias funções para ficar empregado. Ele não reclama, porque quem mandou ele não estudar, né? Até arrumar outro melhor, essa é a opção que eu tenho. Um abraço, Jussiário do Rio. Então, Jussiário, você vai ter que se qualificar de alguma forma. Realmente está complicado, mas nunca deixa. Olha que interessante, né? Ele se denomina como pau pra toda obra, ele faz e tal, e tem esse reconhecimento, é o tapinha nas costas. Ele fala, puxa, eu gostaria demais. Tem pessoas que falam assim, eu prefiro a minha parte em dinheiro, não é mesmo? Ok, eu entendo isso, mas sabe o que acontece? Às vezes a empresa dele não tem capacidade para isso. Ou é até realmente ele, é aquilo que eu tava comentando, ou ele ficou muito grande para aquele negócio. Então, o máximo que a pessoa pode pagar, principalmente, olha que interessante, quando ele fala assim, eu não estudei, eu não tenho uma qualificação, às vezes por melhor que ele seja, de repente, não é? Até mais uma vez, tem os pisos salariais, os tetos, então, e aí fala, puxa, eu não posso pagar mais pra essa pessoa porque ela não tem essa qualificação assim. Então, muitas vezes isso pode estar travando ele de alguma forma. Jussiário. Não é? Então ele tem que pensar Tem nisso. um pedido de socorro aqui, Dani, de Caçador, Santa Catarina, o Alex. Ele fala que a namorada tá num trabalho que não reconhece o que ela faz, não paga uma hora extra e ela quer sair. Ela falou assim, só que ela tem medo de não encontrar outro emprego. Dá uma dica pra ela, Daniela. Olha que interessante, hein, gente? Primeiro, hein, o fato de você buscar outra coisa no mercado não significa que você tem que sair da sua empresa. Sempre, a todo momento, gente, se você tá felizão com a sua empresa, você deve buscar outro trabalho no mercado. Se você está insatisfeito, você deve buscar outro trabalho no mercado. Sabe por quê? Porque você enxerga a resposta e você tem na realidade a resposta como anda a sua empregabilidade. Então, eu sempre falo, atualize seu currículo. Seu currículo é o RG profissional. Muitas pessoas falam assim, eu trabalho pra caramba, eu não estou sendo reconhecido. Eu falo, ótimo, manda seu currículo no mercado, vamos ver quantas respostas você terá. De repente, você tem uma série de respostas. Eu recomendo para todo mundo, independente se está feliz com a empresa ou não. Vai fazer entrevista, vai conhecer o mundo. Vai ver, de repente você vai fazer uma entrevista numa outra empresa, eles estão pagando 1/3 do que você ganha hoje. Aí você volta felizão para a empresa que você tá, com uma outra ótica, entendeu? Valorizando ainda mais. Ou você observa que eles estão pagando o dobro e que realmente você tá comendo bola aí do seu ciclo de... Tá parado no tempo. E aí chega o momento de mudar, não é? Então, assim, tem os dois lados. Então, eu falo, joga o currículo no mercado, gente. A todo momento você tem que fazer isso, tá? O fato de você não receber uma resposta já é uma resposta de que tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Então, isso é bom. E você corre atrás de uma qualificação, de algo que seja, eu não sei, para você tornar-se empregável novamente, enquanto você não precisa. Porque o duro, minha gente, é quando você... Correr a hora que precisa, não né? Você já tá lá no mercado e tal. Então, aí, Alex. Verdade. O Elton tá pedindo para perguntar para você, Daniela, se o mercado ainda possui empregos bons nessa época de crise. Ou temos que aguentar o que temos mesmo. Depende do que ele chama de emprego bom, né? Um bom salário, verdade, né? Bom salário, bons benefícios. Um bom clima, não é? Boa oportunidade. Vale essa dica também que você acabou de falar, né, Dani, pra ele. Gente, olha, não existem empresas ruins. Sempre teremos bons trabalhos e trabalhos esquisitos. Você que escolheu, olha que interessante, você não tem que nada. Se a pessoa entender que ela, por livre e espontânea vontade, escolheu aquele trabalho, ela sozinha foi naquela empresa, ela assinou um contratinho, ninguém obrigou ela a nada, não é? E ela tem direitos e deveres, e a empresa também. E a sua empresa, ela entende perfeitamente que você é um profissional de mercado. E ela adora com que você fique lá, porque a sua empresa é uma instituição que visa lucro. Só isso, essa é a denominação de uma empresa, é uma instituição que visa lucro. E sozinha essa instituição não faz esse lucro. Quem faz o lucro para ela é você. É verdade. Por isso que ela adora que você escolhe ela. Por isso que ela fica oferecendo coisinhas para você continuar escolhendo aquela empresa. É só para isso. E sua empresa entende que você é profissional de mercado. Tanto é que, quando existe uma quebra contratual, que você manda a empresa embora, é sempre um climão legal. Não é? Você manda um e-mail para todo mundo, falando assim, pessoal, obrigada sigo agora. Foi ótimo aprendizado, sigo agora novos horizontes, tem almoço a semana inteira. Na sexta-feira rola um bolo na sala de reunião, todo mundo te abraça, aquele negócio todo, não é verdade? Chora, boa, vou sentir saudade. É sempre o climão da hora, porque a sua empresa entende que você é profissional de mercado. Então ela fala, foi bom enquanto durou, obrigada por ter contribuído, não é? Agora, e quando é o contrário? Quando a empresa manda você embora, é sempre o mesmo climão? Não.
Entende? Não é. Então, assim, ninguém tem que nada. Primeiro, gente, sempre vão existir bons trabalhos, bons profissionais. A grande sacada é você nisso tudo. O quanto que você tem se qualificado, o quanto você tem se preparado, a sua atitude perante isso e o que você escolhe. Só e somente só. A vida é feita de escolhas, né, bebê? Exatamente. Metendo a colher no relacionamento de homem e mulher. 2 em 1, Transamérica. Transamérica Dicas Groove aqui no 2 em 1. Tem música, conteúdo, informação e um bom papo com a Daniela do Lago, nossa coach executiva. Hoje queremos saber o seguinte, no mercado de trabalho, o que fazer para sobreviver à crise? Aí tem uma pergunta aqui no nosso facebook.com/transamericapop do Diego Ribeiro. Ele não fala de onde ele é, mas ele fala assim: quando o chefe não vai com a sua cara, a equipe inteira sabe disso, como é que você lida com isso? Outra ouvinte mandou aqui sobre a popularidade, quando a chefia encrenca que o funcionário é popular. Muito popular na empresa, tem as duas coisas. Um chefe não gosta e o outro todo mundo gosta. Gente, é normal isso acontecer, porque olha só, numa empresa, vale a ressalva de que, eu já falei isso, o gostar não entra nas relações corporativas, parem com isso. Se você considerar, falar, ai meu Deus, eu tenho que gostar de todo mundo lá dentro. Não, o respeitar entra, a gente precisa respeitar. Então uma empresa para girar legal, uma área para girar bacana, ele necessariamente, o líder, né, o chefe, ele tem que escolher pessoas com perfis diferenciados. E essa tal diversidade funciona super linda no papel. Porque no dia a dia, gente, vamos combinar, é um saco! Não é muito fácil lidar com isso, sabe? Lidar com o diferente. Pensa você aí que tá ouvindo a gente. Você tem, às vezes, no seu Facebook, uma pessoa que vota num partido diferente do seu. E aí já é difícil, você já briga, não sei o quê. Então, imagina conviver, sabe? Né? Tem a pessoa mal-humorada, chega de cara feia todo dia, você tá lá no bom dia. Pô, é difícil, né? O que acontece é o quê? A empresa mede através dos resultados. Então, assim, o gostar não entra, o respeitar entra. Então, a dica é, se você tem pessoas na sua empresa que você não gosta, a empresa está fazendo certinho. Tem visões diferenciadas e é para isso que você tá lá, ponto final, ok? Isso é um lado. Então, assim, quando o chefe não gosta, não vai com a cara, é através dos resultados que você mostra, não é? E é que a pessoa vai ficar com você. Agora, eu como coach, não é? Eu sempre jogo a responsabilidade pro que a gente pode controlar. Então, pro Diego, né? Diego, o que realmente você tem feito no dia a dia em termos comportamentais, não é? Para se aproximar um pouco, né? Não existem garantias realmente de que alguém vai gostar de você. A gente não pode fazer com que ninguém goste. Mas se você gera bons resultados, a pessoa vai gostar de você. E outra, muita gente reclama também, a pessoa de difícil relacionamento. É uma das coisas que eu mais recebo. Eu trabalho com gente de difícil relacionamento. Eu falo, puxa, eu tô em várias empresas, todos os dias eu tô numa empresa diferente. Eu nunca acho quem é esta pessoa de difícil relacionamento. É sempre o outro, não é? É sempre o outro. Então, eu costumo falar, puxa, tenta olhar pra você, o que realmente você tem feito no dia a dia pra aproximar esse tipo de relação. Isso é um ponto, ok? Agora, o popular demais, não é? Aí tem dois lados. Eu não sou contra os populares, não. Eu gosto dos populares, porque são as pessoas de fácil trâmite, fácil relacionamento. Eu costumo brincar, falo que aluno meu, participante de treinamento meu, tramita em todas as panelinhas, não é? Tramita em todas as panelinhas e tal, é a pessoa... E ela não levanta bandeira de nenhuma. Ficar ali no neutro. Exato, porque existe um jogo corporativo. Você tem que saber jogar a estratégia da sua empresa. Cada empresa tem uma estratégia diferenciada, não é? Eu gosto dos populares. Às vezes isso incomoda, não é? Então só vai levar uma pedrada quem realmente for destaque, seja positivo ou negativo. Então, se você está levando uma pedrada, esteja preparado. Ok, você está sendo um destaque. Agora, isso não pode atrapalhar em hipótese alguma a tua produtividade. Porque uma vez que atrapalhou, você está fora do jogo, porque você está em destaque. Entendeu? Então a popularidade, ela tem dois lados. Ela é muito legal, ela é muito bacana, porque você é bem visto, você é bem quisto, e as pessoas olham sempre pra você. Mas sempre você tem que manter os resultados em dia, não é? Porque quando não tiver e o chefe tá incomodado com isso... Você é a primeira pessoa, querida. Exatamente, tá no alvo. Você tá no alvo. Ó, tá aqui mandando bom dia. Aí não colocou o nome. Hoje eu passo por maus bocados por não ter concluído o curso superior por necessidades pessoais. Mas a minha bagagem é extensa, eu estudo e busco reconhecimento sempre que possível. Tá no momento de trânsito aí de uma empresa para outra, tá escolhendo a empresa que atende as necessidades no momento.
e que ele possa mostrar o talento. É aquela coisa, não tá feliz, tá procurando outra coisa. Né? É verdade, mas assim, gente, tenta buscar uma qualificação, porque você vê, a pessoa tá perdendo grandes oportunidades. E eu entendo, né? Mais uma vez, eu falei, é um grande privilégio. E às vezes a gente tem uma série de contas, né? São escolhas, mas busca aí, de alguma forma, ou negocia muitas vezes até com a sua empresa. Gente, quantos profissionais, quantos empresários eu conheço, e até hoje, raríssimos são as pessoas que dizem não para quando o colaborador fala assim, chefe, você pode pagar a faculdade? Quanto é que você pode pagar para mim? Eu pago 50%, você paga 50%. Gente, peça, qual o máximo que você vai ver? É um não. Entende? O não você já tem, ué. Então, assim, a qualificação, ela não pode... ela é importante, então a pessoa vai perder grandes oportunidades sim, gente. Ó, tem mais dicas pra quem quer se colocar no mercado, se recolocar ou turbinar a carreira. Acabou? Tinha mais um monte de perguntas. A Dani, então, pra quem tem um monte de perguntas, a gente não conseguiu fazer aqui. A Dani tem um livro que se chama Despertar Profissional, Dicas Práticas de Comportamento no Trabalho. Todo mundo tem que ler esse livro. Todo mundo que mandou aqui mensagem no WhatsApp pode ler que tem a resposta lá, viu? Despertar Profissional, Daniela do Lago. E a Dani tá nas redes sociais também, tem o site que é danieladolago.com.br. Nas redes sociais é Daniela Lago só, né? Isso, não, Daniela do Lago, no também. Instagram. Tá. Gente, entra no meu site, meu site tá novo, tem lá, se cadastra no newsletter. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu liberei hoje no meu site, tá? Entra no meu site danieladolago.com.br, no ladinho direito tem download. Clica lá, tem uma Career Timeline, que é o timeline de carreira. É uma linha do tempo da sua carreira. Então, eu fiz lá uma linha do tempo, desde os seus 8 anos de idade até os 60 anos de idade. Meu Deus. O que realmente naquela faixa etária, o que mais ou menos você tem que fazer e tal. Eu convido todo mundo que tá ouvindo a gente, acessa lá, cadastra na newsletter, baixa, faça o download, é gratuito e dá uma comparadinha. Veja se você, em relação à sua idade, o que tá mais ou menos, se você tá um pouquinho adiantado, se você tem que correr atrás de algumas coisas, dá uma olhada lá, gente. Ficou bem bacana. danieladolago.com.br. Dani, nós vamos sobreviver a essa crise e vamos continuar trabalhando aqui na Transamérica. Isso mesmo, a gente quer mais é que a Transamérica, sabe, brilhe muito. Com certeza, é um momento. Trabalhamos para isso. É isso mesmo. Gente, obrigada. Valeu, viu? obrigada, Dani. Metendo a colher no relacionamento de homem e mulher. 2 em 1, Transamérica. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Na minha mão. Transamérica Thier, à noite, aqui no 2 em 1. Quase fechando a edição de hoje, hein? Porque quase fechou, já acabou. Sério? Aliás, uma ouvinte tá falando disso aqui. Ela falou que eu não serviria pra apresentar o 2 em 1. Ela ouviu você falando do Carlos Garcia no começo do programa. Falou assim que o Garcia é muito mais disposto porque eu sou muito preguiçoso, que eu vivo cansado, só penso em dormir. Ana Paula Berlanda. Mas ele é meu bebezinho, ele me completa e sem ele eu não sou nada. Eu tenho que ficar com ele mesmo. Ana Paula de Araucária, ela termina assim. E sempre que você tá no último bloco, Gislaine, ele fica, já acabou, tá vambora. Vendo, né? Porque por mim ficaria aqui, tinha ficado batendo papo com a Dani, mas não, o bonitão quer acabar. Um beijo, Ana Paula. Eu tenho que fingir que ele manda no programa. Eu sei que ela tá brincando. Então vamos nessa. Então vai, acabou. As boas do dia. Casal de idosos de Brasília comove a internet ao fazer ensaio fotográfico em comemoração aos 60 anos que estão juntinhos. Ai, nós vamos fazer isso, hein, bebê? Lógico Faltam só não. 40. Vai. STF decide que ato de compartilhar pedofilia na internet será julgado como crime federal, deixando de ser analisado aí com multa ou serviço comunitário. Brasileira de apenas 9 anos é escolhida para integrar a Escola do Teatro Bolshoi em Santa Catarina, considerada aí uma das melhores do mundo em termos de arte. Parabéns. Aplicativo de streaming de músicas estreia serviço de podcast no Brasil. Governo da China acaba com a política do filho único, sabe aquela coisa? E permitirá 2 crianças por casal, né? Que eu tava pensando numa notícia aqui, vai. A Agência Nacional de Saúde anuncia que convênios médicos terão de cobrir teste rápido de dengue a partir de 2016, tá? Exatamente. Ponto final. Boa notícia também para Margarete Alvarez, que é de São Paulo, que ganhou o kit 2 em 1 com camiseta Transamérica, boné Transamérica e adesivo do 2 em 1. Aê, parabéns! Na hora do almoço tem a galera do Transalouca. O programa com a Daniela do Lago vai estar disponível em podcast mais tarde pra vocês lá no nosso site, tá? radiotransamerica.com.br/pop, vai lá em podcast.
E amanhã o assunto, já é sexta-feira? Caramba! que vai ser Será amanhã? sobre sexo, bebê, aquilo que tá difícil lá em casa. Além de canseira. dólar, dinheiro e viagem, o sexo também tá difícil. Chato, sexo. E aí a pergunta pra ficar aí na sua cabeça. Qual é? O que jamais deve ser dito depois do sexo? Na próxima vez você fica embaixo que você tá pesado. Idiota. Foi bom pra você? Ah, se foi. A Transamérica apresentou 2 em 1.